em Romanos capítulo 8. Romanos 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Essa palavra aqui não é agradável para quem só está atrás de bênção, quem quer prosperar, né? Quem quer coisas, só procura Deus para ter coisas. Tem uma boa parte do povo de Deus que só quer Deus para ter coisas. Então Deus tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me dar, eu quero, eu tenho que prosperar, eu vou barganhar com Deus, eu vou dar um dinheiro aqui para Deus me dar, eu vou provar Deus para Deus me dar alguma coisa. Uma pessoa que só vê Deus dessa forma, sinto em dizer, ela está totalmente cega. Ela não entendeu o evangelho ainda. Se ela só vem a Deus para ter coisas, ela não está vazia, está muito vazia. Então essa mensagem não é para quem está com o coração assim, mas é para quem quer conhecer a verdade, entendê-la, saber o que é a verdade do evangelho. Então vamos lá, Romanos 8, versículo 1. Agora pois, agora pois, nenhuma condenação existe, ou há, do verbo existir, para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou de outra lei, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Vamos orar. Deus querido, olha que verdade gigantesca da tua palavra, que traz alegria, segurança, conforto. Abra o nosso entendimento, queremos ver um pouco mais isso, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, para que venhamos ter clareza, compreensão, e ao mesmo tempo libertação do falso evangelho que, se porventura pode estar ainda algumas coisas na nossa mente. Abra o nosso entendimento. Nós oramos crendo, acreditando que será em nome de Jesus. Amém. Olha que verdade extraordinária que Paulo fala. Agora, ele diz, nenhuma condenação há, nenhuma condenação existe. Para quem? Para quem Paulo está dirigindo essa palavra? Ele fala, para aquelas pessoas que estão em Cristo. Aquelas pessoas que são salvas, libertadas do império das trevas, essas pessoas foram transportadas e elas estão em Cristo. Paulo em 1 Coríntios diz a eles que através do evangelho, Paulo gerou os coríntios em Cristo. Através do evangelho eles foram gerados. Então todo aquele que foi gerado pelo evangelho, não pela lei, não pela velha aliança, gerados pelo evangelho, pela nova aliança, essas pessoas estão num lugar chamado em Cristo. Lembra a arca de Noé? Para você entender, Deus ia condenar o mundo naquele tempo. Deus chamou Noé e falou, olha Noé, constrói uma arca. Noé entrou na arca com cada casal de animal, de ave, de réptil. Quando ele fechou a porta da arca, o que aconteceu? Veio a condenação sobre o mundo daquela época. Mas Noé estava no mesmo lugar, mas ele estava dentro de um lugar, de uma arca. A condenação veio, condenou o mundo todo, todo ser vivente daquela época, mas não teve poder para tocar em Noé. Por quê? Porque Noé estava dentro da arca, dentro de uma situação, de um lugar de proteção. O diabo tinha poder para entrar na arca e tocar na vida de Noé? Não tinha poder para entrar na arca e tocar na vida de Noé. E aquela arca, com aquelas pessoas lá dentro, ninguém pôde tocar nelas. A condenação não pôde tocá-las. Nenhum mal tocou nelas. Nem a condenação que veio sobre aquele mundo todo pôde tocar nelas. Elas estavam dentro de uma arca. Essa arca é um tipo de Cristo. É o lugar onde nós estamos. Todos quantos são salvos,
crentes de verdade. Por que eu falo crentes de verdade? Porque tem um monte de gente, eu vou repetir a mesma coisa, foi na igreja para ganhar dinheiro. Foi na igreja atrás de bênção, vitória, de casa, de carro. Foi na igreja atrás de casamento. Eles foram na igreja atrás de coisas que na televisão prometeram que se eles fossem lá, isso ia acontecer. Mas uma boa parte que se diz crente nem nasceu de novo, nem salvo está. Eles estão fazendo um montão de coisas religiosas, mas são vazias, tristes por dentro, cheias de depressão, de vazio, de desânimo. Mas não conta isso para ninguém. Quem é o crente salvo? Aquele que crê em Jesus Cristo de verdade e nasceu de novo. Entendeu o Evangelho, é salvo pela graça, não por obras. Essa pessoa foi posta em Cristo. Cristo é a nossa arca. Tudo foi condenado ao redor da arca, mas ninguém tocou na arca. Ninguém tinha poder de tocar na arca. Cristo é a nossa arca, nós estamos em Cristo, dentro da arca. Tudo pode estar sendo condenado ao redor, mas nós que estamos em Cristo, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo. Você acredita nisso? Se eu procurar isso em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não vou encontrar. Se eu for no Velho Testamento e correr os profetas maiores, menores, ler a lei, eu também não vou encontrar isso, porque não está lá. Se eu ler Atos com atenção, talvez eu não encontre isso. Eu vou encontrar Paulo, que no capítulo 9 encontra Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a revelação do Evangelho foi progressiva. Quando os discípulos, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos em Atos capítulo 1, ficou 40 anos falando as coisas referentes ao reino de Deus para eles, eles ainda não entendiam o Evangelho. Você pensa que Pedro, no dia seguinte, entendeu o Evangelho? Pensa que João entendeu o Evangelho? Eles foram entender o Evangelho lá na frente, por revelação. Então lá em Atos 9, Paulo se converte e também não entendia o Evangelho. Mas depois dos anos foram se passando, Cristo foi revelando o Evangelho. E essa coisa linda, essa revelação linda que é estar em Cristo, ela vem muito tempo depois. Eu venho conhecê-las nas cartas de Paulo. Então aquele que está na arca, que está em Cristo, não é mais condenado. Não é mais condenado. O que é um condenado? Pesa sobre a pessoa uma sentença. Eu fui jurado 15 anos. Eu ia naquele fórum da Barra Funda, e quando eu era sorteado, eu fazia parte dos 7 componentes do júri lá. E lá eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que tem advogados que fazem um teatro e tentam te convencer. Posso falar isso? Tentam te convencer que o assassino não é assassino. E eu fiquei 15 anos fazendo isso, uma vez por mês. Às vezes era sorteado, às vezes não. Aprendi muita coisa lá sendo jurado. Mas o que eu mais observava é quando... Eu lembro uma vez um jovem que deu 7 tiros em outro. Quando ele foi condenado, eu olhei bem para o rosto dele e veio aquela sentença, depois que nós nos reunimos lá atrás, votamos e tal, 15 anos de cadeia, mais isso, mais aquilo. Aí eu olhei para o rosto dele, a sentença que ele recebeu, ele era jovem, saiu de lá desfigurado e tinha que cumprir aquela sentença. Então o que é um condenado? É alguém que pesa sobre ele uma sentença condenatória, que aquela sentença domina, vai governar a vida dele, vai escravizá-la até o fim, até ele pagar tudo que deve. O condenado é um sentenciado, pesa uma condenação sobre ele. Mas para nós que estamos em Cristo, não há mais condenação. Você acredita nisso? Agora Paulo fala isso, presta atenção. Depois do capítulo 7 de Romanos, onde ele mostra a incapacidade do homem de agradar a Deus. Ele mostra a incapacidade do homem de ser perfeito. Olha o que ele fala a partir do versículo 14 do capítulo 7, para você entender bem o que nós estamos falando no capítulo 8. Versículo 14 do capítulo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas o que eu sou? Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo? A lei era espiritual.
Mas não era para mim, porque eu não era espiritual. Eu sou carnal, vendido à escravidão. Estou vendido à escravidão do pecado. Paulo fala isso, continua. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O que Paulo está dizendo? Ele tinha descoberto quantos erros ele tinha. Ele é o apóstolo Paulo. A visão que a gente tem assim, é um homem super santo, nunca se irritou, nunca perdeu a paciência, amou todo mundo, foi bonzinho, foi mansinho, né? Não, ele foi como você é, como eu sou. Se irritou, perdeu a paciência, ele foi como nós. Então ele fala assim, ele descobriu o defeituoso que ele era, a pessoa deformada que ele era, incapaz de ser salvo por obras. Ele fala, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Então que Paulo programava para fazer tudo certinho, e depois ele falhava e acabava fazendo coisas que ele detestava. Ele tinha um comportamento errado do que ele queria fazer. Ele continua dizendo no versículo 16: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De fato a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não consigo efetuar o bem. Então ele descobriu uma coisa, o apóstolo Paulo, que na carne dele, a natureza terrena dele, não habitava bem nenhum. Uma natureza programada para fazer coisa errada, programada para o mal, cheia de defeito, cheia de falhas. A minha carne não habita bem nenhum. Você já descobriu isso em você? Já descobriu que você é defeituoso, que falha todos os dias? Desculpa, eu falo muito isso aqui, eu preciso falar. Que você quer fazer tudo certinho, acaba não fazendo como você acha que Deus queria que você fizesse. Você não quer perder a paciência, perde, não quer se irritar, se irrita, não é? Quer ser santinho, mas daqui a pouco vem um pensamento errado, você pensa uma coisa errada e fracassa. Paulo fala, na minha carne não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum, ele diz. Vou ler de novo, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso que eu faço. Você já descobriu, vocês mais velhos já estão cansados de ouvir isso, você já descobriu que você tem duas forças dentro de você? Uma força que quer fazer o bem, tudo certinho, e uma força externa que é contrário ao seu espírito, que quer se irritar. Lá dentro de você, você sabe que tem que amar, ser bonzinho, ter paciência. Paciência é o fruto do espírito. Mas aqui do lado de fora você se irrita e perde a paciência, como se você fosse duas pessoas, uma lá dentro do bem e uma externa do mal, e vive num conflito interno com externo. E não adianta fazer jejum, pode ficar sem comer, não passa isso. Pode fazer mil e uma campanha para achar que vai mudar, pode orar assim: Senhor, toca em mim, né? Pô, toca aqui em mim, eu vou tocar nas vestes. Campanha de tocar nas vestes. Aí o pastor põe um paninho lá, é as vestes de Jesus. Venha com fé, meus irmãos. Aí você vai lá, é hoje que eu vou mudar. Me prometeram que eu vou mudar hoje. Eu vou lá, é hoje. Aí você vai, em nome de Jesus, todo empolgado, eu vou mudar hoje. Toca naquela veste da mentira. Não, é veste de Jesus, não é da mentira. Aí vocês saem de lá, aí tem uma obreira fortuna assim, pega a tua cabeça, sui, e você, é isso mesmo. Ai, tomei o passe cristão. Aí você chega assim, quando você vai saindo da igreja, achou que estava liberto, a irritação voltou, você fala: meu Deus, o demônio está em mim ainda. Não vai mudar, isso não vai mudar. Vocês estão entendendo? Você deve descobrir as duas naturezas em você. Lá dentro você quer fazer o que agrada a Deus, mas você é defeituoso e faz tanta coisa errada. Não adianta aquela santidade.
paletó e gravata. Oh Deus! Oh meu Deus! Oh glória! Paletó e gravata. Meu Deus! Meu Deus! Né? Não pode falar assim com essa voz de né? Pode falar para a irmã, não corta o cabelo. Se cortou a pontinha do cabelo, vai para o inferno. Aí vem tudo empalhado, aquele monte de crente empalhado ao quadrado. Tá um verão, 33 graus. O pastor está de paletó e gravata, ele é gordinho. Barriga aqui apertada e está só suando, mas tem que ser santo. Isso é falsa santidade, meus irmãos. É falsa, todos nós somos defeituosos. Você já descobriu isso? Nós não conseguimos ser santo como tem que ser. Então Paulo fala, na minha carne não habita bem nenhum. Você entende essa linguagem ou não? Vocês não risaram. Você só não viu tudo isso? Oh, glória! Oh! Nas próprias eleições você vê um doidão. Oh, glória! Vai falar alguma coisa como glória! Pelo amor de Deus, fala o português normal. Vamos à palavra. Continua a leitura. Versículo 19. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Quem faz isso? Paulo fala que não era ele, mas era ele. Como não era ele? Ele fala que não sou eu. Ele era aquele homem interior, nascido do alto espírito, mas ele estava preso num corpo que tem uma lei programada para fazer coisa errada, um corpo que quer se prostituir, que quer adulterar, que quer enganar, que quer comer demais, que quer dormir demais, cheio de indisciplina, que fica doente. Ele estava preso nisso. E ele vai dizendo, então ao querer fazer o bem, versículo 21, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, olha que coisa, lá no tocante ao homem interior, olha lá o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, no meu corpo, é o homem exterior. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai me livrar desse corpo traidor? Depois que ele fala tudo isso, quem vai achar que é salvo? Depois que ele descreve esse capítulo 7, quem vai achar que é salvo quando sente essas coisas que Paulo sentia? Quando falha todos os dias, ninguém vai se achar que é salvo. A pessoa vai ficar convicta que nenhuma obra dela tem poder para salvá-la, nenhuma obra tem poder para te salvar. Aí quando ele fica bem frustrado, arrasado, incapacitado, é que ele vai citar o versículo que nós acabamos de ler, o versículo capítulo 8. Agora, mesmo que você seja assim, presta atenção, mesmo que você seja defeituoso e você falha, e você é, mesmo que você não queira errar, mas erra, você já descobriu que não é salvo por obras, porque trocou a roupa, deixou de trocar, porque deu dízimo, deixou de dar, porque fez campanha, deixou de fazer, porque cumpre os rituais da igreja. Você não é salvo por isso, isso não salva ninguém. Você é salvo pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até a fé que você teve para ser salvo foi Deus que deu. Nenhuma coisa que você fez, nenhuma obra que você fez tem poder para te salvar. Já descobriu isso? Então, se eu termino o capítulo 7 e vou falar de salvação, já me sinto condenado pelo erro, pelo defeituoso que eu sou. Já me sinto condenado. Mas no capítulo 8 vem a boa notícia. Agora, mesmo você sendo assim, mesmo você sendo defeituoso, olha quanto vale o sangue da cruz. Mesmo você se irritando de vez em quando, não querendo, perdendo a paciência, tentado a fazer uma coisa errada e não faz, mesmo quando você se briga, se irrita, quase solta um palavrão, ai meu Deus, mesmo você sendo assim, você creu em Cristo, aceitou Jesus, recebeu como único e suficiente Salvador. Agora, mesmo você sendo defeituoso assim, o que Cristo fez na cruz é indestrutível, Ele te salvou, agora nenhuma condenação existe. Por quê? Para você que está em Cristo, está dentro da arca, mesmo sendo defeituoso e falho,
você não é mais condenado. Por quê? Porque o que te salvou não é o que você fez, é o que você crê, o que ele fez na cruz. Você está entendendo? Então, as boas obras são boas. Eu vejo as pessoas tentando se libertar, fazendo campanha, fazendo obras. É o que puseram na nossa cabeça. Para mim, me libertar, eu tenho que pagar preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como se a minha libertação depende de mim. Como que o que eu faço é que é poderoso para me libertar. Você pode se matar de fazer coisas, não vai ser liberto de nada. A única coisa que nos liberta, o que é? Jesus Cristo, que ele fez na cruz. Aquilo é a redenção. E quando eu conheço a verdade, você é liberto pelo conhecimento. Sabe o que te liberta? Conhecimento. O conhecimento da verdade é que te liberta. Aí eu passo a crer no que Cristo fez. E a verdade me liberta. Então eu fico triste, preocupado com aqueles crentes, coitadinhos. Eles assistem esse programa de televisão. E hoje passou um lá. Você viu o que passou hoje na televisão? Jesus fez aquele milagre da rede que pescou 153 grandes peixes. Vocês assistiram isso? Não. A minha esposa viu um louvor lá, ela passou a bola para mim, eu não assisti. Aí estava ele lá, campanha dos 153 grandes peixes. Um saquinho que é a rede, um chaveirinho que tem um peixinho dentro, e você vai dar uma oferta de R$153, porque ele tirou 153 grandes peixes. E você vai levar aquela redinha, aquele peixinho de, não sei nem se é plástico, e aquilo vai te prosperar, e você vai pagar R$153. Coitada dessa gente que acredita nesses falsos profetas. Olha, tem aqui um olhinho de Israel que vai mudar a tua vida. Coitada dessa gente, eles vão lá acreditando nisso. E vai levar um saquinho, que é uma redinha, que vai dar R$153 e tem um peixinho lá dentro. Depois vai passar no descarrego. E a cabeça delas não progrediu nada, elas não conheceram nada, elas continuam angustiadas com os mesmos problemas, com a mesma tristeza, se empobreceram porque tiveram dar o que não podiam dar. E não tiveram conhecimento da verdade. A verdade vos libertará, a verdade vos libertará. Cristo, ele é a verdade. Olha você que já conhece o Evangelho, como você é livre hoje. Lembra do passado. Quando você não conhecia, você era jogado de um lado para o outro na mão de pastor, de profetada. Você achava que tudo aquilo, olha quanto você sofreu, quanta coisa você fez sem sentido, achando que era Deus. Quanto preço pagou, quanta coisa sem sentido. Mas depois que conheceu a verdade, sem nenhuma campanha, sem nenhum voto, sem nenhum custo, sem nenhum preço, o que aconteceu? A verdade te liberta, olha a tua mente como é diferente hoje. Olha como você conheceu a verdade, como você mudou. Isso que muda a vida. Agora, nenhuma condenação. Olha, repare bem, meus irmãos. O que Cristo fez na cruz é tão poderoso. O sangue dele derramado é tão gigantesco. O sacrifício é tão grande que quando eu creio, sou salvo, posto em Cristo. E nada destrói isso que Cristo fez por mim, nem os meus defeitos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas o que é essa condenação? O que é ser condenado? O que é a condenação? Quase ninguém mais fala hoje em dia nas pregações de condenação. Então vamos trabalhar um pouquinho, tentar entender bem superficialmente o que é essa condenação. Então vamos lá, vamos trabalhar na palavra de Deus. João 3, vamos lá para João. João capítulo 3. Vamos à maior declaração de amor do universo. Vamos lá, João 3. Geralmente a gente só prega para quem não é crente isso, né? 3,16. Vamos lá, João 3,16.
Posso ler? Todos acharam? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, repare bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. O que ele fez? Olha, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Para que Jesus Cristo foi dado? Pare e pense. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Você tem que ter clareza sobre isso. Por que Deus enviou seu Filho ao mundo? Por que Deus deu seu único Filho? Qual a finalidade? Qual o evangelho de hoje que está sendo pregado? O evangelho da mentira, de prosperidade. Só isso que essa turma prega. Será que Jesus veio aqui no mundo para alguém ter dinheiro, ter casa própria, comprar carro? Eu quero que você pense, desculpe eu falar isso sempre, mas tem um monte de gente na internet que precisa ouvir. Jesus não veio aqui só porque eu preciso casar, porque eu preciso ter um emprego. O evangelho virou isso. Vou para a igreja porque eu preciso de coisas e Deus vai me dar tudo. Quer dizer, se eu der o dinheiro que eles querem, Ele vai me dar tudo. Porque Deus se transformou no homem, porque Deus desceu do céu e veio à terra em forma de homens. Por que Ele fez isso? Qual o interesse dele? O que é que tem valor para Ele? Por quê? O que quer dizer esse amor de Deus que me amou e mandou o seu Filho aqui na terra? Por que isso? Que valor tem esse amor de Deus? Com qual finalidade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Para quê? Para que todo aquele que acreditar nele, presta atenção, vai ter o quê? Uma vida eterna. Então a proposta de Deus, veja bem, Deus deixou os céus, se fez carne, assumiu um corpo humano, veio aqui na terra falar com cada um de nós, morreu na cruz por nós para quitar nossa dívida. Com por quê? Porque Ele veio anunciar a vida eterna. Ele não veio aqui para alguém sair do emprego e entrar em outro. Ele não veio aqui para o indivíduo que tem um carro mais velho comprar um carro mais novo se ele fizer campanha na igreja. Ele não veio aqui para uma mulher que não casou, ela vai na igreja numa terapia para casar com alguém. Ele não veio morrer aqui para isso. Isso são coisas que nós vamos resolvendo na nossa própria vida. Ele não veio aqui para mim ter um iate, uma lancha. Para você ter essas coisas, você tem que trabalhar muito. Quer ficar rico? Vai trabalhar muito. Vê os empresários ricos hoje, eles trabalharam muito durante 30, 40 anos para construir alguma coisa grande. Não pense que eles ficaram ricos da noite para o dia porque deram lá numa fogueira santa um dinheiro. Quer ficar rico? Vai trabalhar muito na sua vida, mais do que você acha que vai. E nem todos têm oportunidade. A maior parte vai viver de salário, vai viver apertado. Olha bem, na igreja, 5% tem dinheiro, 10%. O resto é tudo classe média baixa. É ou não é? Quantos milionários tem na sua família? Milionário que eu falo é aquele que não precisa trabalhar mais, tem dinheiro para o resto da vida. Não é porque ganha 10 mil, ganha 15. Não é isso. Quantos tem na sua família? Pode ser que não tenha nenhum. Então Ele não veio ao mundo para isso. Agora o evangelho da mentira, presta atenção. O evangelho dos falsos profetas, o evangelho da televisão, que é mentiroso. Ele não prega o Cristo da cruz e a vida eterna. Ele prega a solução de problemas, mas para solucionar os problemas, você tem que pagar o que eles te pedem, fazer as campanhas, os votos, trízimo, dízimo e mais esse monte de coisa. É isso que eles fazem. Estou repetindo muito isso, né? Presta atenção, eles não estão preocupados com vida eterna, para que todo aquele que acreditar nele vai ter o quê? A vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Ele veio trazer isso para mim e para você, a vida eterna, a vida eterna, uma vida que não tem mais fim, é a vida que não está nesse sistema aqui, numa outra dimensão. É isso que ele veio trazer. Ele veio trazer a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que acreditar nesse filho. Não vai perecer. Sabe o que é perecer? É se perder, se estragar, mas vai ter o quê? A vida eterna. Ele veio trazer a imortalidade. Ele veio trazer para nós a imortalidade. Você acredita nisso?
Agora olha o que ele diz. Versículo 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, tem duas traduções, julgado ou condenado. Vamos ficar com a condenado. Quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado. Quem acreditar nele de verdade, não vai ser condenado, mas o que não acreditar já está. A Bíblia diz, já está condenado. Nós estamos falando Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E continua lá, quem nele crê, versículo 18, não é condenado, o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então quem é a luz que veio ao mundo? Jesus Cristo. Mas os homens, o ser humano amou mais as trevas, a mentira, a perdição, o suborno, a propina, o engano, tudo que é ruim. Ele amou mais as trevas do que a luz, porque as obras dos homens são o quê? São más. Ah, pastor, tinha uma irmã que falou assim, mas não sobra nada para essa vida, eu quero ser feliz aqui nessa vida. Tá bom, vai ser, faça tudo direitinho, plante coisas boas, vai colher coisas boas. E se não der certo, e se não casar? O que vai fazer? E se aquele emprego de 15 mil reais por mês não acontecer? Vocês estão entendendo ou não? Então, Paulo disse assim, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele aponta para o futuro, desde agora, a coroa, o reto e justo juiz me dará a coroa naquele dia. Uma coroa futura, ele fez tudo aquilo, trabalhou, lutou, completou a carreira, guardou a fé, ia ser coroado só no futuro, não tinha nada para essa vida. Mas isso é muito triste, pastor. É triste porque a nossa carne cobiça coisas. Nossa carne gosta do mundo, ela gosta dos prazeres do mundo. Ela fica contente quando eu alimento ela com as coisas do mundo. A carne gosta das coisas novas, luxuosas. Não gosta? Ela gosta, nossa, ela adora as coisas novas e luxuosas. A carne gosta dos spas, que custam caro. Né? Gosta ou não gosta? A carne gosta das coisas. Lembra quando você tinha aquele celularzinho velho que não tinha internet, e você apertava assim, alô, alô, lembra? Aí você foi comprar um que tinha internet, ficou até ansioso, né? Não ficou? Não vejo a hora de pegar aquilo, vou gastar 600 que eu não posso, tá tudo bom, agora 600 é só restinho, né? E não falou, olha, não vou me apertar em casa por gastar esses 1.000, comprou, fez em 10 vezes, e teve, e ai que glória! A carne não gosta, gosta. É que nem criança. Recebe um presentinho, minha neta fica assim, fala, vô. A carne é assim, ela gosta. O evangelho para a carne não é muito legal, porque é vida eterna. Eu não vou ser feliz agora. E o pão da minha vida não vai só aparecer. Só vem esse pão do céu da vida eterna. Eu quero um pão da minha vida. É isso que eu quero. Eu vou lá para a terapia do amor para me casar. Vou lá para namorar, culto para se encontrar. Vai encontrar um rojão lá, você vai ver. Vai encontrar um rojão de vara. Vai estourar lá em cima. Presta atenção, queridos. Não me leve a mão. Eu quero que todos vocês tenham bastante coisas aqui na terra. Deus abençoe você. Mas Jesus morreu na cruz não é para me dar essas coisas, é para me dar a vida o quê? Eterna. É para me dar a vida eterna, vida eterna. Agora, eu vou te ler um texto aqui. O que não crê já está condenado. Vamos ler um texto aqui. Você julgue da forma que você achar melhor esse texto. Tem muita questão nesse texto, um fala uma coisa, outro fala outra, mas vamos só pegar alguns pontinhos aqui para você ver e entender o que é a condenação. O que é a condenação eterna? Vamos lá para Lucas capítulo 16, estamos em João, volta um pouquinho. Lucas 16 tem aqui
um dizer de Jesus Cristo. Jesus, ele utilizava-se de parábolas para explicar realidades espirituais. Ele usou muitas parábolas, muitas coisas. Aqui ele conta isso a respeito do rico e do mendigo, né? Olha o que diz no versículo 19, Lucas 16, 19. Presta atenção, isso aqui está escrito. Isso aqui Jesus revelou uma verdade. Olha o que ele diz: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Esse Lázaro, mendigo, tinha nome. Então é real. Foi real isso aqui. Coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Um homem lá de rua, né? Aconteceu morrer o mendigo. E o que aconteceu? E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Pronto. Alguns vão dizer assim: morreu, acabou, foi descansar. Está descansando, né? Foi encontrar o pai e a mãe, estão tudo lá descansando, dormindo, né? Tem uns que pregam o sono da alma. Quando a pessoa morre, né? Você vai encontrar muita expressão assim: e dormiram, né? Querendo dizer que morreram, né? Então eles acham que a pessoa morre, então ela vai para um lugarzinho e dorme, está dormindo lá, não tem consciência de nada. Mas não é isso que a Bíblia diz, principalmente a Nova Aliança. Os dois morreram, o rico morreu, foi para o túmulo, e Lázaro morreu. Agora, eles morreram para esse lado aqui da vida, eles morreram para esse lado aqui, mas continuaram vivos do lado de lá. Vamos ler, olha aqui, versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora, cada um acordou no lugar, olha ali, ó, no inferno. Está escrito isso no versículo 23 aí na Bíblia? Está escrito isso nessa Bíblia, no inferno. Jesus falou isso. Eu sei que alguns vão falar: não é bem assim, isso era uma parábola. Eu já vi tanto comentário sobre isso, mas vamos ler literalmente como Jesus falou aqui, ó. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Não adianta perguntar: como que é? Ele estava no inferno, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão? De um lugar se dá para ver o outro? Como é que é isso? Não encher a cabeça de dúvida. Lá é assim. Lá isso acontece. Eu nunca fui para lá, não posso te dizer e te explicar. Mas que acontece isso lá, acontece. Não está escrito aqui? Não foi Jesus que falou? Então a pessoa começa a raciocinar e descreta o que está escrito aqui. Não é bem assim, como um pode se ver o outro, mas diz que estava longe e viu, e se comunicaram. Como é lá, eu não sei, mas Jesus disse assim: no inferno, estando em tormento. Quer dizer que aquele rico, não é porque era rico, quando ele morreu, ele foi sepultado, ele caiu num lugar chamado inferno, bem vivinho. Ele não tinha lá um colchãozinho quentinho para ele dormir. Agora eu vou dormir e acordar só na ressurreição. Ele caiu lá e acordou vivinho. E a Bíblia diz que tinha anjos do outro lado que vieram e pegaram Lázaro, levaram Lázaro para o seio de Abraão. Abraão não tinha morrido lá no Velho Testamento? Como é que ele está vivo ali? Não, isso é heresia. Lázaro não foi levado pelos anjos? Então Lázaro, quando morreu, apareceu os anjos e levaram ele lá? Lázaro não morreu e ficou assim: não, ele viu anjos, foi levado para o seio de Abraão, para uma outra dimensão. Vai entendendo, para você entender o que é a condenação. Vamos indo. Versículo 23 de novo: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão. Como que ele identificou Abraão? Eu não sei. E Lázaro no seu seio. Aí o rico começou a clamar. Olha que coisa interessante. Então, clamando, disse: acho que gritou: pai Abraão. Você já esteve numa montanha, numa serra, que você fala: alô, e vai: alô. Acho que ele falou assim: pai Abraão, até onde Abraão está, bem longe.
e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chão. Água é coisa física. Água não é coisa física? A alma tem sede? A alma não tem sede. A alma dele foi tão aprisionada no corpo que a alma tinha sensações do corpo lá. Mas lá não tem água, gente. A alma sentia sede. Sede é coisa daqui, água é coisa material. Olha o estado que esse homem estava. Ele estava consciente que era ele mesmo. Continua a leitura. Versículo 25. Disse, porém, Abraão... Não, versículo 24. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão... Olha, ele identificou Lázaro, identificou Abraão, conversou com eles. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha lá, ele estava insistindo. Repare bem, ele não está assim, ó. Ah, não, é injustiça eu estar aqui. Foi errado, eu fiz tanta coisa boa. Não, é injusto, é injusto. Não, ele está consciente da condenação dele. Ele está consciente, não está se justificando, não está se defendendo. E vai estar lembrando da família dele que está aqui na terra e da família e dos irmãos. Olha aqui, ó, não teve um apagão, não esqueceu nada da terra. Olha aqui. Versículo 27, então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Ele lembrava da casa dele, da casa do pai dele, olha lá. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Ele lembrava da casa, lembrava dos irmãos, e queria que Abraão mandasse Lázaro lá de volta, para avisar o erro da vida dos irmãos dele, para eles não irem no mesmo lugar de tormento. Olha, queridos, ser crente é coisa séria. A gente pode brincar, mas por que Jesus Cristo veio ao mundo? Aquele que acreditar nele de verdade não vai perecer. O que não acreditar já está condenado. Já está. Pode ser religioso, pode ter feito campanha. Isso é o centro do Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? É para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para isso que ele morreu na cruz, é para isso que ele veio trazer a salvação eterna, veio trazer a vida eterna. É isso aqui, a condenação é essa, condenação eterna para sempre, separado de Deus para sempre. Ah, eu sei que quem está em graça, alguns que estão na graça vão escrever assim: ai pastor, não é nada disso, vou brincar com você. Não, pastor, nós somos anjos revestidos de carne, pastor. Nós estávamos lá como as estrelas, lá no passado, na verdade, nós somos anjos revestidos de carne. Não tem um lugar que a Bíblia diz que o homem é anjo. Posso te contar uma história? Sabe o que eles falam? Eles falam assim, ó, talvez você não entenda isso, mas vai cair na internet e eles vão entender. Na rebelião do céu, uma terça parte foi para o lado do diabo, outra parte foi para o lado de Deus, e teve uns indecisos, que ficaram no voto nulo. No meio do muro, assim, em cima do muro. Olha, eu não fui nem para o lado de Deus e não vou nem para o lado do diabo. Ficaram indecisos. Aí Deus falou: bom, agora é o seguinte, eu vou construir uma terra, vou mandar vocês para a terra, vocês vão se encarnar lá em forma de homens, e lá vocês vão escolher, se escolhe Deus ou se escolhe o diabo. É isso que eles vão falar. Eles estão na graça, eles pregam isso. Sim ou não? Então presta atenção, queridos. Quando aquele rico acordou, ele estava lá e não tinha mais como voltar para trás. Eu não quero te pôr medo nem nada. A coisa mais séria do que você imagina. Pense que aqui a gente está brincando de igreja. Aleluia. Recebo, 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 recebo. Não estão brincando de igreja, não. Ah, seu carrinho próprio. Não, não estamos brincando de igreja. Nós não estamos. É uma questão de vida ou morte a pregação do Evangelho. O que crê
será salvo. O que não crê já está condenado. É questão de vida, porque todos nós vamos morrer. Não tem por onde. Uma hora você vai sair desse corpo. Se você não precisa nem ter fé para isso. Que vai morrer, vai. Não precisa acreditar não, mas que vai acontecer, vai. Não precisa nem chamar a existência. Isso não chama a existência, né? Quer fazer campanha? Vai ir logo embora? Não, pastor, não. Sai, está amarrado. Cada um acordou num lugar. Um no seio de Abraão e o outro num lugar chamado inferno. Pastor, isso está escrito na Bíblia. Eu li para você. Um vai falar CO, outro vai falar isso, que não existe. A mente não aceita certas coisas, então ela cria um monte de saída, de explicações diferentes, para não acreditar literalmente no que está escrito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que acreditar nele não será condenado, o que não crer já está condenado. Por quê? Porque não acreditou. Porque não acreditou. Porque não acreditou, já está condenado. Olha, queridos, preciso falar assim, eu fico pensando o pavor para quem não é salvo. Porque você não vê a alma deformada, mas na hora que você sair do corpo, você vai ver o que você é. Você vai ver que falta braço, perna, olho. Aí você vai ver o monstro. Fico pensando nas pessoas que foram arrogantes, que enganaram, que exploraram, que destruíram vida de outros. Na hora que sair do corpo, não é mais nada. O que elas vão sentir ali? Você aceita isso que eu estou te dizendo? É a condenação. É a condenação. Quer ver? Vamos ali para Gálatas. Vamos ali. Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Por isso que a salvação não é por obras. Não é por uma coisinha que eu faço. É por aquilo que Cristo fez e quem creu no que Ele fez. Então, Gálatas capítulo 5. Olha o que Paulo fala. Ele tá falando uma coisa importante aqui. Ele está dizendo... Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aquele que quer voltar para a lei se desliga de Cristo. Ele está explicando tudo isso. Vocês estavam correndo bem, tinham recebido o evangelho, estavam correndo bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês foram persuadidos, um pouco de fermento, esse fermento da lei entrou dentro da igreja de vocês, levedou toda a massa. Agora olha o que ele fala no versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá o quê? Sofrerá condenação. Então quer dizer que aqueles que se infiltraram lá, que perverteram o evangelho, que desviaram eles da verdade, aquele que vos perturba sofrerá o quê? Condenação. Condenação. Olha como uma coisa séria. O que é Gálatas? Paulo explicando que eles saíram da graça, foram para a lei, lugar de escravidão, de morte. E aqueles que fizeram isso com eles vão sofrer a condenação. Para você ver como é sério. Sim ou não? Aguenta mais um pouquinho aí? Só mais um pouquinho? Então vamos lá, Hebreus capítulo 9 agora. Hebreus 9. Vamos ler alguns versículos lá. Hebreus 9. Ele está explicando aqui que o sacrifício de Cristo aniquilou o pecado. Vamos lá, versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem o quê? Uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então essa conversa de reencarnação, para ser aperfeiçoado, para ir pagando até ser perfeito, não existe. Aos homens é ordenado. Por quem? Por Deus. Morrer uma só vez. Depois disso, só essa vida, depois disso vem o quê? Juízo. Depois disso vem juízo. Você entende ou não? Entende isso? Como é sério, como é pesado isso, né? Agora,
Porque Paulo, qual a base de Paulo dizer que não há mais condenação? Sim, eu estou em Cristo, eu fui transportado, eu estou salvo, eu criei nele. Olha o versículo 26 que nós lemos no finalzinho. Vou ler ele inteiro. Nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo aniquilar. Então, aquela coisa chamada pecado que entrou por Adão, condenou o mundo todo. A única coisa que aniquila esse mal, presta atenção. O que é aniquilar? Destruir. A única coisa que aniquila essa coisa que é pecado, que condena a todos, foi o sacrifício dele na cruz. Ele aniquilou, você tem que entender. Então, toda a culpa que eu tinha antes, quando eu criei em Jesus Cristo, se cumpriu, aniquilou-se da minha vida todo o pecado pelo sacrifício da cruz. É por isso que eu sou salvo. É por isso que nós somos salvos. É por isso que nós estamos em Cristo, somos uma nova criação. Vamos mais 2 textos rapidinho. Vamos lá, 2 Coríntios, estamos em Hebreus, né? 2 Coríntios capítulo 5, volta lá. Ah, pastor, mas só na vida futura, queria tanto. Olha, nessa vida você tem que ter bastante paciência. Tem muitas coisas que cansam a gente. Tem muitas coisas que irritam. Eu gostaria que tantas coisas mudassem, que trazem peso, mas não queria mais carregar peso. Eu queria tanto ter folga de algumas coisas, mas eu já percebi que isso não vai mudar. Que quem vive aqui na terra tem que enfrentar aquela vida dos sonhos, né? Toda iluminada, não existe. É ilusão. Aquela utopia toda, né? Não existe, é ilusão. E nós vamos ter aflições que não gostaríamos. Jesus Cristo falou: olha, no mundo vocês vão passar aflições, mas não desanime, eu venci tudo isso aí, eu passei por tudo isso e venci. Talvez os filhos não sejam quem você gostaria que fosse, eles foram para outro lado. Como eu estou ficando velho, os hormônios vão mudando e você começa a ficar meio ranzinzão, né? E muitas coisas não tem valor nenhum mais. Eu estou ficando esquisito, meu Deus. Estou esquisitão. Só eu, não. Dos 60 para frente, quem já passou sabe o que eu estou dizendo. Tem a vida eterna, com paciência. Combati o bom combate com a mentira, com a falsa religião, contra o pecado, completei a carreira. Teve períodos da carreira duríssimo, de dor, de angústia, de fadiga, de não ter nada, outras ter alguma coisa. Completei a carreira, não pedi a conta, não parei no meio do caminho. Não parei, não desisti. Vocês estão entendendo ou não? Guardei a fé. Teve momentos que eu falei: essa coisa de evangelho é uma canseira, estou cansado de ser crente, mas guardei a fé, não caí, não... Veja bem, a fé é verdadeira, não a fé enganosa, né? Você percebe que essa vida nesse mundo, vou falar uma coisa que Jesus Cristo disse: aquele que amar a sua vida, perde-a por amor de mim, mas aquele que odiar a sua vida nesse mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Então Jesus deixou claro: tem coisas que nessa vida são fardo, desagradáveis, eu vou ter que viver e conviver, e não tem como abrir mão, não tem como, eu tenho que passar por isso, não vai mudar. Posso fazer 1001 campanha lá, que eles prometem, dá a tua casa, teu carro, lá fica sem nada, aí você vai entrar no buraco, quando acordar já foi, não tem mais nada, não vai mudar. Mas a vida eterna é uma garantia que Deus deixou para cada um de nós. Você acredita? É uma garantia. É o prêmio maior de tudo que você creu aqui na terra. Porque todos nós vamos passar. Mas vamos lá, o que eu falei? Falei 2 Coríntios, né? Capítulo 5. 2 Coríntios 5. 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como é que a coisa foi feita? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, Cristo nunca pecou, não conheceu o pecado. Mas na cruz, ele foi feito essa coisa chamada pecado, para que nós fôssemos hoje a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus, você está salvo. Você é a justiça de Deus, você entende isso? Pastor, mesmo defeituoso, sim, você é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Cristo fez você a justiça de Deus na cruz do Calvário. Ele fez, você é a justiça de Deus. E só para terminarmos, Colossenses capítulo 2, onde a gente estuda direto, Colossenses capítulo 2. Você tem que acreditar nisso. Colossenses 2, 13 e 14. Ah, não, de novo, pastor. Não fica brabo, não. 13 até o 15. Até 14, vai. E a vós outras que estáveis mortos, como nós estávamos mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Por que ele pôde fazer isso? Olha lá, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E o que ele fez com os diabos, demônios, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então toda a nossa dívida, o escrito de dívida, tudo que a lei apontava e nos condenava, era contra nós, nos condenava. Era a sentença que eu vi várias vezes lá no fórum, que escravizou as pessoas, condenou. A sentença, o escrito de dívida, a sentença que era contra nós, nos era prejudicial. O que Cristo fez na cruz? Removeu inteiramente, não deixou nenhuma vírgula lá. Removeu a nossa culpa, removeu a sentença, removeu a nossa condenação, removeu inteiramente, encravando na cruz, e liquidou o diabo. Coitado do diabo, já foi despojado. Está com medo dele? Não tem que ter. Não tem que ter. Jesus é maior que tudo. Agora volta lá onde nós começamos. Agora, pois, né? Porque Jesus fez tudo isso, e nós cremos nele, e somos salvos. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para nós que estamos aonde? Na arca. Lembra da arca? Nós estamos na arca em Cristo. Pode estar caindo tudo ao teu redor de condenação. A arca não foi tocada. Nós estamos... Cristo é a nossa arca, a arca da nova aliança. Não é aquela arca cópia do Velho Testamento, não. Então nós estamos nele e nada pode nos tocar. Estamos guardados pelo poder de Deus. Acredita ou não? Então agora nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida, uma outra lei entrou em nós. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou de onde? Da lei do pecado e da morte. Nós mudou a lei. Libertos da lei do pecado e da morte. A lei da vida entrou em nós. Como isso foi possível? Porquanto que for impossível a lei não pôde fazer nada disso. Estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou. Deus condenou na carne de quem? Na carne de Jesus. Condenou Deus na carne o pecado. Então, meu irmão, tudo que pesava sobre nós foi condenado em Jesus Cristo. Então hoje você não é mais condenado. Acredita nisso ou não? Nenhuma condenação pesa sobre eu e sobre você. Por quê? Nós estamos em Cristo. Fala assim, amém.